Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Gente, olha só, hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Que delícia falar sobre autorresponsabilidade! Como é bom falar sobre isso, é libertador. Nós vamos falar sobre a arte de se responsabilizar pela sua própria vida. Isso é impactante. Isso é importantíssimo para nós, para que a gente viva uma vida extraordinária, plena, em abundância também em todas as áreas. E é necessário a gente assumir essa autorresponsabilidade, saber o que eu estou fazendo, o que não deveria estar fazendo. Somos reféns das nossas escolhas. Muita gente está sofrendo porque está vivendo refém das escolhas, né? E está vivendo aí uma prisão, e não é isso que a gente quer que você viva. Você já parou para pensar que talvez a sua vida esteja exatamente do jeitinho que você permitiu que estivesse? Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que é difícil ouvir isso, mas é justamente aqui que começa uma libertação, quando a gente entende isso. Quando você para de culpar e justificar ou terceirizar o que é seu, você decide assumir as rédeas da sua própria vida, da sua própria história. Você entende isso? O tanto que isso é importante, o tanto que isso é libertador. Quando você começa a parar de culpar, justificar a miséria que você está vivendo, porque tem muita gente que está contando uma história da sua vida para justificar a miséria que está vivendo. Então, qual é a história que você tem contado para você mesmo? Eu sei que a sua história é verdadeira, eu sei que existe dor, eu sei que existe trauma, eu sei que a sua história é verdadeira, porém, o que você está fazendo com o que fizeram com você, certo? A autorresponsabilidade não é culpa. Para pensar sobre isso. A autorresponsabilidade não é culpa. A autorresponsabilidade é poder. É sair do papel de vítima e entrar no papel de autor da sua própria vida, autor das suas escolhas, autor das suas decisões, autor daquilo que você está fazendo. E parar de culpar até mesmo Deus, porque a gente faz isso. A gente começa a culpar a Deus. Deus sabe. Deus permitiu. Calma, olha para você, olha para o que você tem feito, para as escolhas que você está fazendo e começa a pensar se é culpa de Deus ou é culpa do outro. Entende? Olha só. O Paulo Vieira, ele costuma dizer que você é o único responsável pela vida que você tem levado e pelos resultados, é claro, que você está colhendo. E isso não é sobre arrogância ou sobre dureza de coração, é sobre consciência, gente. Consciência daquilo que eu estou fazendo, consciência daquilo que eu estou praticando, consciência das decisões que eu estou tomando. Eu vou falar muito sobre decisões aqui nesse vídeo, porque infelizmente tem muitas pessoas vivendo uma prisão pelas escolhas que fez na vida, que escolheu escolhas erradas. E essa autorresponsabilidade, ela é uma capacidade de responder à vida com mais maturidade. Por favor, vamos ter mais maturidade com a nossa própria vida. E não reagir à impulsividade, olhando, né, para a situação e falando, não, é culpa do outro, é ele que fez. Calma, a razão às vezes faz com que a gente deixe de olhar pra gente, certo? E olha, é interessante dizer isso aqui, ó. Vamos parar de dizer que a culpa é do outro. Começar a se perguntar. Olha as perguntas, tanto que é interessante. Vamos pensar comigo. Quando você para perguntar assim, o que eu posso fazer com isso que fizeram comigo? Ou o que essa situação está tentando me ensinar? O que essa situação está tentando me dizer? Que eu posso fazer diferente, que eu posso agir diferente, entende? Quando a gente faz isso, existe uma virada interna dentro de nós. A gente sai do papel de vítima, né, e a gente recebe o nosso protagonismo de vida. Você entende? Você tem que sair desse papel de vítima, porque até quando você vai olhar para você e vai dizer, eu tô vivendo isso porque fulano fez isso comigo, Beltrano fez aquilo outro comigo. Toda vez que eu digo, fizeram isso comigo, eu entrego o poder de mudar na mão do outro. Entende? Por quê? Porque toda vez que eu digo, eu escolhi ficar, eu aceitei, eu deixei acontecer, eu tornei livre para fazer diferente, eu me torno livre para fazer diferente. E quando a gente começa a olhar para isso, olha só,
todas as vezes que você diz, por exemplo, fizeram isso comigo, eu entrego o poder de mudar totalmente na mão do outro. Toda vez que eu digo, eu escolhi ficar, eu aceitei, eu deixei acontecer, assumir a responsabilidade, eu me torno livre para ser diferente, para fazer diferente. E vou dar alguns exemplos para vocês aqui, muito importante. Já viu aquela pessoa que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento? Já parou para pensar isso? Vive ali sempre tomando decisões e fazendo escolhas de pessoas que, né? Claro que existe algo aí por trás, né? Dentro da psicanálise a gente fala sobre isso, que existe algo aí, né, que leva você a ter esse tipo de escolha. Mas olha só, olha outro tipo de exemplo. Aqui reclama do trabalho, mas nunca muda a postura. Aqui vive dizendo que os outros a decepcionam, mas nunca olha para os seus próprios limites, gente. O que é isso? A gente não consegue olhar para os nossos próprios limites, a gente não consegue mudar as nossas escolhas. Isso é muito, muito complicado. E o papel de vítima, ela é muito confortável, mas ela é paralisante. O papel de vítima, ela é confortável. Ela nos traz conforto. Deixa ali, eu vim autorresponsabilizar alguém, mas eu me paraliso. A autorresponsabilidade, ela é desconfortável, mas ela é libertadora. Você olhar para dentro de si e ver, né, assumir os seus próprios erros, suas próprias escolhas e falar, isso não é culpa do outro, culpa do A, do B, é culpa minha, foi eu que tomei essa decisão. E dentro da psicanálise, a gente fala do sujeito diante de si mesmo. E quando a gente fala do sujeito diante de si mesmo, na psicanálise a gente entende que o sujeito, ele se constitui a partir da falta, né? A partir daquilo que falta na vida da pessoa, do limite da responsabilidade pelo próprio desejo. Então, e o desejo, ele é diferente da vontade, ele implica a escolha, ele implica a renúncia. Ele não dá para desejar e continuar apontando o dedo, certo? Desejar é se implicar mesmo. Né? Você pode trazer aqui uma fala, por exemplo, né? Talvez não seja culpa minha, talvez é culpa do que fizeram comigo. E é isso que a maioria das pessoas dizem. Mas enquanto você acredita que o outro é culpado pela sua própria vida, pela sua própria dor, você permanece dependente dele para se curar. Você já parou a pensar nisso? Quantas pessoas às vezes entram aí numa clínica, né, para fazer uma terapia, porque ela tá ali carregando dores e traumas, porque ela está dependente do pai que feriu, da mãe que feriu, do irmão que feriu, de todo mundo que feriu, para se curar. Mas faça uma autorreflexão, faça uma retrospectiva da sua vida para ver onde foi que você errou e você pode mudar isso. Dá uma resinha, não tem problema não. Mas quando a gente entende que o que dói é o que o outro desperta em você e não o que ele faz quando você começa a reconstruir de dentro para fora, você entende? Não é o que ele faz com você, mas é o que ele começa a reconstruir de dentro para fora, é o que está acontecendo nas nossas vidas. E aqui eu quero deixar alguns pilares para você sobre autorresponsabilidade, de poucos minutos, só para você refletir, fazer essa autorreflexão sobre o que você está vivendo e entender que nós somos responsáveis sim pela vida que nós estamos levando, pelas escolhas que nós temos feito. Tem muita gente que está aprisionado. Olha só, o primeiro ponto que a gente pode refletir sobre isso: pare de se justificar. Toda justificativa é uma forma elegante de fugir da verdade. Pare de se justificar. Toda justificativa é uma forma elegante de fugir da verdade. Segundo ponto: pare de culpar. A culpa, ela aprisiona. E a responsabilidade, ela liberta. Terceiro ponto: não reclame. Quem reclama alimenta o problema e não a solução. Não a solução. Quarto ponto: reconheça os seus erros. Errar é humano.
Negar o erro é adoecer. Negar o erro é adoecer. Quinto ponto, decida agir. A responsabilidade sem ação é só teoria. Apenas teoria. Sexto ponto, assuma o protagonismo da sua vida. A sua vida só muda quando você muda. Entende isso? É muito importante que você começa a ter essa autorreflexão sobre todos esses pilares, sobre tudo o que nós falamos aqui, sobre todos esses pontos reflexivos que eu trouxe aqui para vocês, para que você entenda o que você deve fazer. Ser protagonista não é controlar tudo, é escolher o que fazer com o que acontece, com o que está à sua volta, com o ambiente que você vive, com o que está acontecendo com você, ou o que já aconteceu. Como eu disse lá atrás, gente, às vezes dar ré não é feio, não. Não é feio você pedir perdão, não é feio você ir lá e reconciliar, não é feio você ir lá e reaver o que você errou com o outro, decisões que você fez que te aprisionou. Não é feio. Não é feio você voltar atrás e fazer tudo diferente daquilo que você fez até hoje, porque até hoje você fez do jeitinho que você acha que é certo e tá dando tudo errado. Então vamos começar certo, vamos fazer certo. Vamos hoje parar para pensar sobre essa autorresponsabilidade que é sua, exatamente sua de mais ninguém. Às vezes a gente começa a olhar para o outro e falar autorresponsabilidade é uma das maiores expressões de amor. Eu quero dizer isso para você, que a autorresponsabilidade é uma da maior expressão de amor próprio. É olhar para a dor e dizer, isso me feriu, mas isso não me define. Isso não vai me taxar, isso não vai dizer quem eu sou. É parar de esperar que alguém venha te salvar. Não é verdade? A gente fica esperando, né? Que aquela pessoa peça perdão. A gente fica esperando que aquela dependência emocional acabe, a começar a salvar a si mesmo todos os dias, nas pequenas escolhas que nós fazemos. Nós fazemos muitas escolhas erradas, porque nós somos imediatistas. Nós queremos para ontem, né? Tudo de uma vez, e a gente começa a tomar decisões e escolhas, né? Aquela precipitação excessiva. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que fizeram. Essa é a verdade. Então, antes de culpar, se pergunte. Antes de culpar o outro, se pergunte que parte minha ainda se beneficia em não mudar. Que medo eu tenho de ser livre? Por que eu tenho medo de ser livre? Por que eu tenho medo de assumir a minha autorresponsabilidade? Porque no fim das contas, gente, liberdade e autorresponsabilidade são a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Autorresponsabilidade é liberdade. Liberta a dor que existe dentro de você. Liberta esta dor. Tem uma dinâmica que eu sempre faço nas minhas palestras, que é o seguinte: levanta sua mãozinha com 5 dedinhos, né? Traz aqui pro rumo aqui da sua barriga. Se tiver aí uma gordurinha, uma pochete, né? Uma bainha, vai apertando ela, e você começa a repetir aquilo que eu estou dizendo. Eu sou o único responsável pela barriga que eu tenho. Então, eu sou a única responsável pela vida que eu estou vivendo. É muito importante você pensar nisso. Eu sei que você às vezes olha e você pode dizer assim, Fran, mas por trás de todas essas escolhas erradas, existe um porquê. Sim, existe um porquê. Mas o que você falou até hoje, o que você está contando para você até hoje de uma história verdadeira que eu sei que você viveu, não pode justificar a miséria que você está vivendo, né? A forma que você está lidando com a sua vida. E você vai continuar o quê? Sempre fazendo escolhas erradas, sempre culpando os outros e deixando de olhar para si mesmo. Não é bem assim. Então, eu peço a você que você reflita nessa palavra, dessa autorresponsabilidade, que é muito importante. Ela é libertadora. E eu acredito que você vai receber essa libertação aí
e você vai começar a olhar para você e assumir a sua autorresponsabilidade e falar, pera aí que eu preciso sim, né, dar uma guinada na minha vida, eu preciso vencer, eu ser abundante, viver uma vida plena. E para isso acontecer, eu preciso olhar para dentro de mim, para minhas responsabilidades, tá bom? Fica com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, toca o sininho aí, né? Se inscreva no canal porque vai ter mais conteúdos. No próximo vídeo eu quero falar sobre algumas crenças limitantes que infelizmente tem atrapalhado muitas pessoas, que tem impedido que muitas pessoas prosperem em várias áreas da vida. E uma das coisas que eu falei aqui sobre relacionamento, trabalho, a gente vai falar isso dentro das crenças limitantes, que é muito importante você entender o que está limitando você, o que está paralisando você, entende? Beijo e até mais. Fiquem para a próxima.